A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem te fala é o pastor Suelto, da Igreja Apostólica Betel, Morada de Deus, onde lá a nossa liderança espiritual é o apóstolo Samuel e a bispa Elisângela. Eu venho aqui, irmão, deixar uma palavra para você, no meio de tantas palavras negativas, no meio de tantas palavras de dor, de espanto. Mas eu acredito que Deus, Ele quer que nós cristãos continue pregando a verdade e uma palavra, ou seja, a vida, que simboliza a vida nas nossas, Jesus, E eu vim trazer aqui uma palavra porque nessa manhã eu recebi um vídeo, do missionário Jailton, e esse vídeo me comoveu muito, Me comoveu muito e me fez pensar aqui, Será que num momento como esse de tribulação, de dor, de espanto e de medo, onde o mundo, quer passar para nós, a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma ira de Satanás. Ele nunca se conformou de ter perdido a sua salvação, e o trabalho dele nesses últimos dias é levar a maior parte de pessoas para o inferno, como ele fez no céu. A gente sabe que quando ele se corrompeu no céu, ele levou a terça parte dos anjos. Mas vamos lá, esse vídeo, irmão, daqui a pouco eu estou colocando aí para vocês. Esse vídeo me comoveu muito, me deu mais esperança, mais ânimo, me incentivou mais a continuar pregando e não se esconder da verdade, porque ele deu a vida dele, e a gente sabe como foi a vida de Jesus aqui na terra, de perseguição até a morte na cruz. Mas vamos lá, e quando eu assisti esse vídeo, eu lembrei logo daquela passagem da viúva de Naim, da viúva de Naim, que está aqui escrito no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Eu vou ler para vocês. E aconteceu pouco depois, e ele, uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E chegando-se, tocou ao esquife, ou seja, o enterro, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor. E glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda Judeia e por toda a terra circunvizinhança. Amém? Você sabe o que é que eu encontrei nessa passagem? Um encontro de quem? Da vida e da morte. Quem representava a morte era o menino que estava morto, filho único daquela mulher, pois ela sofria muito, estava desesperada porque tinha perdido seu único filho, já tinha perdido seu esposo. A Bíblia diz que ela era viúva. Mas olha só, e quem era a vida? Jesus. E quem venceu? Quem venceu nesse grande encontro da vida e a morte? Quem venceu? A vida, que era Jesus. Ele até morreu, irmão, mas ressuscitou em 3 dias. Amém? Que eu vou já falar sobre isso. Então, existe um grande encontro da vida e a morte. Jesus representava a vida e representa até hoje. E aí, a vida venceu. Aquele menino reviveu e voltou para sua mãe. Amém? A gente não pode perder as esperanças, porque a esperança é Jesus. Ele ainda continua sendo a nossa grande esperança para a salvação. E olha só, Jesus disse também que voltaria para buscar a sua igreja. Amém? E eu separei aqui alguns versículos que falam da sua volta. Aqui no livro de Mateus 24, eu quero que você acompanhe aí. O livro de Mateus 24, do verso 3 ao 4, diz assim. Olha só, preste atenção. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém, olhou para aquele discípulo e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém? No mesmo livro, no mesmo capítulo, no verso 42, diz assim: vigiai, pois, porque não sabe a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, estáis vós despercebidos.
também porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não sabes. Então é motivo, irmão, de tudo isso que está acontecendo, os sinais se cumprindo, a gente fazer o que? Vigiar, continuar com a mesma fé e crendo no mesmo Deus. Amém? A gente não pode entristecer, porque é a vinda de Cristo, os sinais de sua palavra que está se cumprindo. Amém? E eu quero falar também um pouco da ressurreição, porque na ressurreição de Jesus Cristo ele deixou um grande sinal para os seus discípulos e para nós também nos dias de hoje, um grande sinal. Eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 20, falando a respeito desse grande sinal. Irmão, leve em consideração que naquele tempo de Jesus, os senhores, donos de fazenda, os senhores ricos, o que tinha suas plantações, ele tinha os seus servos. E a história diz que naquele tempo a reverência dos seus servos com os seus senhores era tão grande que ao ponto do senhor ir para a mesa, tomar café, almoçar ou jantar, né? Aquele servo preparava a mesa, certo? E colocava lá. Quando o senhor sentava na mesa, existia um costume que era um lenço. Hoje se chama guardanapo, aquele que coloca para a gente limpar a boca e tudo. Se aquele guardanapo, irmão, tivesse todo drobado, embrulhado, né? E tivesse colocado na mesa, os servos já entendiam que era hora de recolher a mesa, certo? Mas se o guardanapo continuasse drobadinho lá, no lado à parte, o servo nem chegava perto da mesa. Só chegava se o seu senhor chamasse, ou se o guardanapo tivesse todo embrulhado, enrolado, certo? Isso é um sinal. Por exemplo, se o senhor se levantasse da mesa, fosse ao banheiro ou atender alguma pessoa que chegou na sua fazenda e deixasse o guardanapo drobadinho, o servo ficava de longe, mas não chegava até a mesa, porque ele sabia que o seu senhor se levantou para fazer alguma coisa, mas logo voltaria para terminar o que estava fazendo, que era a sua janta, seu almoço, o seu jantar, não importa. Amém? Nessa palavra da ressurreição no livro de João, capítulo 20, Jesus nos deixa um grande sinal sobre isso. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro retirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não soubemos, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando viu no chão os lençóis. Todavia ele não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Mas preste atenção agora no verso 7 desse capítulo 20 do livro de João. Olha só. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços no chão, mas enrolado no lugar à parte. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Que Jesus deixou aí um grande sinal. Se o lenço tivesse drobadinho, como os outros lençóis que tinham enrolado o corpo de Jesus estivesse no chão, mas diz que o lenço que ele carregava sobre a sua cabeça estava drobadinho no lugar à parte do sepulcro. Entenda só, o que era que Jesus estava dizendo para o seu discípulo? Que ele ia voltar ao Pai, mas depois ele voltaria para terminar o que estava fazendo. Amém? Não sei se você entendeu, mas olha só, Jesus quis dizer assim: eu vou, mas eu vou voltar para terminar o que eu comecei. Amém? Então é uma palavra, irmão, onde a gente tem que guardar no nosso coração e crer, né, nessa promessa divina do Senhor Jesus Cristo. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E todos os sinais da sua vinda, no livro de Mateus, capítulo 24, também no livro de Apocalipse, a gente sabe que o próprio João, né, foi arrebatado para uma ilha chamada Patmos, e lá o nosso Senhor mostrou tudo o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido e tudo que brevemente iria acontecer. Amém? Então aí chega ao ponto do cristão, irmão, ficar desesperado por quê? Falta de leitura da Bíblia, falta de sabedoria. Olha só o que é que diz aqui no livro de Apocalipse. Você sabe que o anticristo, irmão, ele está preparando o mundo. Aliás, o falso profeta está preparando o mundo, né, para o dia de hoje. E pelos sinais a gente conhece quem é o falso profeta. O próprio Papa Francisco agora diz que a Bíblia tem que ser retirada, abolida, né? Ele também acrescenta dizendo que a morte de Jesus na cruz foi um fracasso. Então é muita heresia, né? Muita blasfema contra o nosso Senhor, e a gente sabe, se não for ele, mas tem todos os sinais de ser o falso profeta. E o falso profeta vai fazer o quê, meu irmão? Ele vai preparar o caminho do anticristo.
Amém? E o anticristo está preparando a mente do ser humano. Certo? O vídeo deu uma apagada aqui, mas a segunda parte é essa. Vocês não se enganem, né? Vocês não se enganem com a esquerda nem com a direita. Você não se engane com a política, né, meu? Você não se engane com o sistema, né? Do mundo, o sistema político, esse sistema, você não se engane com isso. E já está sendo acostumado o símbolo da besta aqui no nosso país. Você pode olhar que os políticos aí se reuniram várias vezes para trazer um valor para dar para a sociedade nesse meio de crise, né? E eles falaram que no começo ia ser o quê? R$200, depois ele veio com uma proposta de 400, terminaram com o quê? R$600. R$600 durante 3 meses. Você prestou atenção no que eu quis dizer aí? R$600 durante 3 meses, né? Meia. Eles querem colocar esse número na mente das pessoas e já estão acostumando para isso. Amém? Então a gente não pode se enganar. A Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse o quê? Aqui a sabedoria, aqui é na Bíblia, né? Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Que Deus abençoe você nessa reflexão, amém? Que venha abrir muito a sua mente, que você venha se fortalecer com essa palavra, porque Jesus Cristo está voltando de verdade, os sinais estão se cumprindo, amém? E ele vai arrebatar a igreja. Então vai ter o primeiro arrebatamento. Se você subir no primeiro arrebatamento, vai ser ótimo, irmão, que você vai subir pelo sangue que foi dado de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue do Senhor. Mas se você não subir no primeiro, você vai ter que subir pelo seu próprio sangue. Vai ter a perseguição, a gente sabe, perseguição de morte. E aí você vai ter que suportar toda essa dor, nessa tribulação, amém? Que Deus abençoe você e guarde essa palavra em nome de Jesus.